Pois é, né? A questão da superioridade do elenco do Flamengo em relação ao elenco do Fluminense também, né? E do próprio Barcelona, isso é incontestável. E o Renato, depois da classificação contra o Olímpia, falou a respeito disso, né? Tendo muito respeito pelos adversários, não importa quem viesse, teremos respeito, mas todo mundo sabe que o favoritismo do Flamengo em relação ao Barcelona existe. Agora, a cabeça do Flamengo talvez esteja no outro lado desse chaveamento aí da Libertadores. Porque os reais concorrentes hoje do Flamengo do continente acabam sendo quem tem mais dinheiro, quem tem mais investimento, que acaba sendo Atlético Mineiro e Palmeiras. E o Brás tá lá, ó, só se agilizando para fazer suas contratações e tentar fortalecer esse elenco ainda mais. Ele falou a respeito disso e eu aproveito para pedir para colocar aí na tela o que falou o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, com essa fome de reforços aí do rubro-negro. Abre aspas, entrevista ao blog do Carlos Sartori, na ESPN.com.br, ele diz o seguinte: a torcida do Flamengo é insaciável. Acabamos de contratar o Kennedy e o Andréas, mas isso ainda não está fechado. Mas tá quase, né? Eu só revelo quando os dois presidentes assinam o contrato. Ué, mas contratou ou não contratou então? Parece que contratou, mas do jeito que ele fala ali, parece que contratou, mas não contratou, né? Acabamos de contratar, mas não tá fechado. Se tá contratado, tá fechado. Se não tá contratado, não tá fechado. É assim. Facicani, está apalavrado, mas não está apalavrado, mas não está assinado. Está apalavrado, mas não está assinado. Quando o documento vier, o presidente do Flamengo assina, manda para a Inglaterra e quando tiver assinado, aí está concretizado. Entendeu? Está apalavrado, mas não está acertado. É isso. E segundo ele, ainda vai contra... Ainda segundo o Braz, nessa mesma entrevista, ele diz o seguinte: o Flamengo ainda não parou de contratar. Puxa vida, hein? Flamengo... daqui a pouco, eu vou dar uma informação, Pascoal. Fala lá, Facigari. Conversando com colegas que a gente ainda tem no Rio de Janeiro, o Flamengo já fez uma proposta ao Davi Luiz. E a proposta, por enquanto, foi um pouco mais baixa do que o Davi Luiz espera, mas já foi colocado a proposta para ele. A questão é que o Davi Luiz também espera contatos do futebol europeu, porque uma das equipes em que tem potencial interesse no Davi Luiz, o Benfica, ainda está em disputa da última fase de qualificação para a Liga dos Campeões, da fase preliminar, né? O Benfica venceu o primeiro jogo 2-1 contra o PSV. Se avançar, ele vai para a fase de grupos, coisa que na outra temporada, na anterior, não conseguiu. Tanto é que foi eliminado pelo PAOK do Abel Ferreira naquela ocasião. Se o Benfica avançar, existe uma possibilidade do Davi Luiz voltar a Portugal para jogar pelo Benfica. Caso contrário, se isso não der negócio, o destino dele pode ser sim o Flamengo. O Flamengo, por mais que tente desmentir, mas a proposta já foi feita. O Flamengo é um avião. Tem uma semana para definir isso aí, né, Facicani? Exatamente. Deixa eu só falar um negócio aqui. Vamos ficar na guarda. Botar aspas do Marcos Braz, porque ele falou disso aí, Facinca. Olha lá. Sim. Jogador, o Davi Luiz no caso, tem um tamanho enorme no futebol mundial, mas não tem nada. Vamos ver até o final da janela, até o dia 28. Tem 9 dias e pode acontecer muita coisa. Sim. Pegando o que você falou, o que ele tá falando ali, dá meio que entender que sim, vamos ver um negocinho aqui, eu tô vendo um negocinho aqui, mas já fala com você, Braz. Vamos ver se vai rolar um negocinho aqui. Se não rolar, eu jogo no Fla. Sabe que uma coisa que eu lembrei aqui agora? Ô, Facicani, sabe qual coisa que eu lembrei aqui? Desculpa. Vai lá, Pascoal. Não, tá lembrando aqui uma coisa. O Braz está igual aquele treinador que trabalhou no futebol brasileiro e agora está no futebol francês. O Sampaoli aqui, todo dia ele acordava o presidente do Atlético Mineiro pedindo o jogador. Todo dia ele acordava o presidente do Santos pedindo um jogador. 5 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, ele ligava pedindo um jogador. Agora lá na França, ele disse que eles têm que voltar a conversar, que ele quer mais 5. Eu estava escutando o Braz falar, eu me lembrei do Sampaoli. O Sampaoli é insaciável, parece que o Braz também. Não tem moleza não. É aqui toda hora, velho. Mas eu acho ótimo, Pascoal. Se você tem a condição de contratar, que contrate. Pra mim, quanto mais bons jogadores você tem no elenco, melhor. Essa história de que 2, 3 pra mesma posição, tal, aí é o técnico quem tem que gerir. E eu, se fosse técnico, quanto mais melhores opções eu tivesse, eu ia estar sorrindo à toa. Mas é uma boa ideia. Quando o Jorge Jesus olhava pro banco, né, Pascoal? Olhava pro banco, vai lá fulano, entra lá, agora vai lá fulano, entra lá, resolve, dá risada. É assim, o técnico quer trabalhar com fartura, entendeu? E repito, a informação do Davi Luiz, ela existe sim. Ela existe sim. O Flamengo já fez a proposta a ele salarial, é uma proposta menor do que ele espera, mas é um grande salário.
tá? Não entendo que aquela proposta que não é só um trocadinho, não é só um mirradinho, não. A proposta ela é pomposa. É que o Davi Luiz ainda está com a mentalidade de um salário europeu, de um salário nível dos principais jogadores do Flamengo. É claro que é o que ele espera e merece pelo currículo que ele tem. Então, não fechando nesses próximos dias, como o Braz colocou, com possibilidades que ele tem de Europa, ele tem uma grande chance de acertar com o Flamengo. Isso não é da boca pra fora, muito pelo contrário. Faz muito sentido isso. Tanto é que nas entrelinhas ele deixou ali, mas vamos ver o que acontece, na semana que vem, e se vamos ver o que acontece, porque o cara já falou com o cara. Já falou, tá aqui, o que eu tenho pra você é isso, é tanto, é aqui, é tantos anos, enfim, e segue aí. Então, o Flamengo já ofertou ao Davi Luiz o que ele pode pagar nesse momento. Cabe ao jogador decidir. Essa é a informação. Imagina só juntar Sampaoli com a direção do Flamengo para contratar. Não ia ter para ninguém, gente. Marco Braz e Sampaoli, eles iam arrebentar de contratar, hein? Ô Zé, pra você é uma boa. O que você acha de Davi Luiz no Flamengo? Eu acho que é um bom jogador, né? Não sei se nós teremos o melhor Davi Luiz, mas pela experiência, pela forma como ele se comporta, né? Em termos de entendimento de jogo, eu acho que ele é um bom jogador. Vem para somar e vem para ser titular do Flamengo. Até pela questão do Rodrigo Caio, que a gente nunca sabe quando o Rodrigo Caio tá bom para jogar ou não, né? Infelizmente, eu gosto bastante do Rodrigo, mas a questão física tá atrapalhando agora. Parece que o Renato Gaúcho tirou aquela insegurança, né, do Gustavo e também do Léo Pereira, mas se o Davi Luiz chegar, né, quer dizer assim, ele chega para ser titular. Aí você tem duas opções, você pode colocá-lo tanto na zaga como o primeiro volante ali, ele já jogou nessa posição, eu colocaria como primeiro volante, né, porque ele tem uma facilidade também para sair para o jogo, para distribuir o jogo. Como zagueiro eu já não sei muito se ele vai se adaptar em termos de velocidade, né? Mas eu acho que ele vai ser, se chegar no Flamengo, vai ser titular. Essa zaga do Flamengo é tão falada, né? Muita gente acaba criticando e tudo mais, né? Rodrigo Caio que não volta, não sei o quê. Aí o Léo Pereira ainda não tem aquela confiança, assim como outros jogadores ali da zaga. Sormani, a chegada do Davi Luiz é para dar essa apaziguada no que tanto falam dessa zaga do Flamengo? Luciano, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Porque o melhor zagueiro do Flamengo, o Flamengo não pode contar com ele. É o Rodrigo Caio. É um jogador que, infelizmente, se contunde demais. Tem um histórico de lesões aí recorrentes. Entendeu? Então, você não pode contar com ele. Quem é o seu zagueiro? O meu zagueiro é o Rodrigo Caio. Ou seja, não tem ninguém. Porque ele não joga, quase nunca joga. Ele está mais fora do que dentro. Está mais fora do que dentro. Infelizmente. Porque o Rodrigo Caio, na minha opinião, é um jogador de seleção brasileira. Pode perfeitamente figurar entre os convocados para a próxima Copa do Mundo, na minha opinião. Mas você não pode contar com ele. Não dá para você levar um campeonato com o Rodrigo Caio, com o Léo Pereira e com o Gustavo Henrique, mais o Bruno Viana. É perigoso. É perigoso. Entendeu? Então precisa de um zagueiro. Eu acho que o Davi Luiz cairia muito bem nesse Flamengo. Muito bem nesse Flamengo. Agora, qual o tamanho dessa contratação, Sormani? Tipo, o Davi Luiz é tipo a contratação do Diego Costa agora do Galo, é tipo um negócio pesado assim, porque o nome, ele tem um baita nome também, né? Não, eu acho que vem na mesma proporção. É um jogador de peso como é o Diego Costa, com certeza. Com certeza. Ainda mais no futebol brasileiro, eu nunca morri de amores pelo Davi Luiz. Eu acho ele um jogador ok. Entendeu? Mas aqui no futebol brasileiro, aí o departamento é outro. Aqui ele vai sobressair, com certeza. O Hulk nunca jogou num time grande da Europa. Nunca jogou. Ele jogou no Porto, no Zenit, mas nunca passou nas grandes equipes. E você vê a diferença que ele, agora com 36 anos de idade, faz aqui no futebol brasileiro. Davi Luiz não. Davi Luiz jogou no Chelsea, jogou no Arsenal, jogou no PSG. E se ele chegar aqui, ele vai fazer diferença. Claro que vai. Porque o nível aqui é bem mais baixo. Ele vai se sobressair, com certeza. Com certeza, ele vai sobressair. E o Flamengo precisa de um zagueiro. Precisa de um zagueiro. Entendeu? Porque é aquilo que eu falei, o seu melhor zagueiro não joga nunca. Agora, me estranha é o fato de o Davi Luiz até agora não ter arrumado nada. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Por que será que até agora não arrumou nada? Pois é, ô Pascoalzinho,
Luciano, ele está esperando essa proposta do Benfica. Ele está esperando a decisão do Benfica, que é o clube que lhe interessa para jogar a Liga dos Campeões. Ele quer entrar de novo na vitrine da Liga dos Campeões. Então, hoje, o clube que sinaliza com a boa vontade de contratá-lo é o Benfica. Então, ele não quer dar esse passo já para fechar com o Benfica, porque não há certeza ainda da qualificação. Benfica está próximo, venceu o primeiro jogo 2-1. Claro que é um placar magro, pega um PSV que é um time tradicionalíssimo, tem bons jogadores no futebol holandês, mas ele depende disso. Repito, a proposta do Flamengo para o Davi Luiz é pegar ou largar. Tá aqui, é isso. Não tem nem R$1 a mais, nem um a menos. A proposta é essa e é boa. Tá aqui na sua mão. Se quiser acertar, fechamos o contrato em 5 minutos. Essa é a informação. Se quiser, tá aqui. Se não quiser, Davi, infelizmente, é o máximo que eu posso pagar. Ou seja, o Flamengo chegou ao teto do que ele pode agora para contratá-lo. Eu acredito aqui, pelo que eu tô vendo aqui no Twitter e tudo mais, e na nossa enquete, que o torcedor flamenguista vê com ótimos olhos a chegada do Davi Luiz. Mas eu fiquei curioso para ver o ponto do Pascoal também. Pascoal, essa questão assim, é natural quando a gente fala de uma transação de um jogador como esse, que a gente acabe comparando com outros, e a gente, no momento que a gente vive, o Atlético Mineiro é quem tá fazendo esses movimentos, né? O Sormani falou a respeito do Hulk, mas o Hulk realmente não jogou, né? Jogou no Zenit e tal, foi lá pra China e tal, onde era rei lá na China e tudo mais, mas não jogou nos grandes. Se você pegar o currículo do Davi Luiz, tem aí Arsenal, Chelsea e tudo mais. Benfica mesmo. Agora, se você pegar o Diego Costa também tem uma passagem aí pro Chelsea, pro Atlético de Madrid e tudo mais. Tá ali, ó, no mesmo patamar das contratações do Galo, né? E eu acho até que o Diego Costa ficou mais tempo sem jogar do que o Davi Luiz. Porque é um jogador que já não estava atuando no futebol espanhol, ficou um bom tempo parado, ele teve uma lesão, e a gente entende, e voltou, se recuperou e tentou voltar e não conseguiu no futebol europeu. O Davi Luiz não, ele foi até o final da temporada, no futebol inglês, da última temporada. Então, acredito que o Davi Luiz esteja até em melhor nível para voltar ao futebol, né, nesse instante. São duas contratações para o futebol brasileiro fantásticas. Fantásticas, são dois grandes jogadores que vão ainda dar muito brilho para o futebol brasileiro. Nossa, se eu sou torcedor do Flamengo, fala o nome do Davi Luiz aí para mim, Luciano, eu sou torcedor do Flamengo, fala aí o nome do Davi Luiz. Se você fosse torcedor do Flamengo, olha só, Davi Luiz no Flamengo, Davi Luiz. O sorrisão aberto aí, né? Que é isso? Quem que é? Davi Luiz... Davi Luiz na zaga? Como é que fica, Pascoal? Como é que vai ficar o banco agora? Chegou o Kennedy, Andréas Pereira, Pascoal. Vai ficar daquele jeito o banco, Pascoal? Agora o banco vai ficar... Renato Gaúcho. Renato, vamos lá. Oswaldo Portaluppi. Oswaldo Portaluppi é o seu momento. Vamos lá, Pascoal. Vamos lá. Tá aquele jogo amarrado, aquele jogo carambolado. Jogo carambolado, aí você vai ter que mexer, Pascoal. Vamos lá. Aí tem Kennedy, Andréas Pereira, tem Vitinho, tem Michael. Entra lá e resolve lá pra nós. Entra aqui. Entra ali, Davi Luiz, faz uma zaga ali. Faz um volante aqui. Tá mole pra jogar, cara. Com todos esses caras no banco, é igual o Cuca no Atlético Mineiro. É igual o Abel Ferreira no Palmeiras. Eles olham pro banco e ri. Tem treinador que olha pro banco e chora. Que olha pro banco e fala, nossa, deixa do jeito que tá. Não tem o que mexer. Agora, esses caras riem à toa. Tem um elenco que tem uma possibilidade enorme. Você pode variar jogadas ofensivas, defensivas, aquilo que você imaginar. E de posicionamento dentro de campo. Nossa, se eu sou torcedor do Flamengo, ó, eu tô rindo desde agora. Davi Luiz, Kennedy, Andréas Pereira. Tô achando bom. Ô Zé, fala pra gente o que você acha também dessa história. O tamanho aí dos caras lá na Europa, porque assim, Diego Costa, o cara deu uma rodada lá, todo mundo conhece ele na Europa, jogou nos grandes, jogou em Premier League, jogou em La Liga. O Davi Luiz também jogou em Premier League. É mais ou menos o mesmo tamanho, tem o mesmo peso essas duas contratações aí? Eu acho que tem sim. O Diego Costa, por onde passou, sempre foi um protagonista, né? Tanto no bom quanto no mau sentido, vamos dizer assim, né? Por conta das brigas, do temperamento dele, né? Jogou na seleção espanhola, disputou a Copa do Mundo também. Então eu acho que eles estão no mesmo, como diria, vou usar essa palavra que está na moda agora, né? Eles estão no mesmo patamar, vamos dizer assim, né? Mas é cada um com a sua função, cada um com a sua característica diferente. Eu acho que pela forma de ser, o Diego Costa pode cair nas graças da torcida do Atlético
de uma maneira muito fácil, né? Pela entrega que ele tem em campo. E da mesma forma o Davi Luiz. Ainda acho assim, eu acho o Davi Luiz um bom jogador. Mas assim, eu acho ainda que vai ter uma dificuldadezinha para poder se readaptar ao futebol brasileiro, que é normal. Esses dois jogadores ficaram muito tempo fora. E o Davi Luiz já não tem mais aquela força física que tinha desde o começo do Zé, é um bom jogador, né? Ô Zé, não, ô Luciano, um negócio aqui pra você, porque Luciano, assim, o Flamengo hoje precisa mais do Davi Luiz do que o Galo precisa mais do Diego Costa, porque o Galo, por exemplo, tem o Hulk, tem os caras lá que estão resolvendo o ataque. O Flamengo precisa mais do Davi Luiz do que o Galo precisaria do Diego Costa? Sim. Eu acho que o Davi Luiz chegaria para ser, como eu falei, para ser titular. Soma aí. Não, eu discordo do Zé Elias quando ele fala que eles vão ter uma dificuldade no início porque ficaram muito tempo fora. O Hulk também ficou. Não teve dificuldade nenhuma. Nenhuma. Aliás, o Hulk nunca jogou no futebol brasileiro. O Davi Luiz também nunca jogou, e nem o Diego Costa. Mas o Hulk não tem dificuldade nenhuma, ao contrário. Tem sido o diferencial do Atlético na campanha na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Eu não acho. Entendo a opinião do Zé, respeito, obviamente, mas não acho que esse seja um problema, não. Ao contrário, eu acho que o Davi Luiz chegando aqui vai deitar e rolar. O Diego Costa, a única coisa que eu acho, que eu já falei aqui, que existe um problema, existe um conflito entre ele e o Hulk. Questão de posicionamento em campo. É o que eu acho. Eu não sei como é que o Cuca vai acomodar isso. Até eu acho, vendo o trabalho do Cuca e acompanhando o que ele fez, acho que no primeiro momento ele vai sair com 3 zagueiros. Vai jogar num 3-4-1-2. Esse um vai ser o Nacho. Os dois vão ser o Hulk e o Diego Costa lá na frente. Você tem o Mariano, você pode até botar o Savarino de ala pelo lado direito, se você quiser, ou o Zarate. Você pode fazer isso numa boa. Não precisa ser necessariamente um lateral. Do lado esquerdo você tem o Mariano. Você vai ter o Natan e o Jair entre os dois jogadores aí do meio campo. E os 3 zagueiros seriam o Natan Silva pelo lado direito, uma ótima não, ele já era do Atlético, ele estava no Atlético Goianiense e o Galo pegou de volta. Natan Silva, ele deve jogar com o Hever e do lado esquerdo o Júnior Alonso. E isso aí para dar, inclusive, liberdade para o Arana não ter que ficar preocupado com bola nas costas, entendeu? Mas é a única dúvida que eu tenho, é dúvida. Eu não estou dizendo que não vai dar certo, eu tenho dúvida em relação a essa questão do conflito entre o Hulk e o Diego Costa. É algo que eu vejo em relação ao Pedro e o Gabriel. Eles não conseguem jogar juntos. Não conseguem jogar juntos. Porque o Gabriel precisa do espaço da área aonde o Pedro se encontra. E o Hulk vai precisar do espaço aonde o Diego Costa gosta de jogar. Só isso. Pode ser que não. Pode ser que o Cuca resolva isso de uma maneira bem satisfatória. Até porque eu acho ele um ótimo treinador. Já disse aqui, para mim, é o melhor dos 4 que chegam aí na semifinal da Libertadores. Mas o Davi Luiz, para mim, chega na boa. Vai, Zé. Falei demais. Não, tranquilo. Não, o senhor falou que o Hulk não teve problemas, né? Que se adaptou. O Hulk no começo teve problemas, não conseguiu jogar na posição e reclamou com o Cuca. Aí, vários jogos. Aí depois o Cuca pegou e falou assim, opa, peraí, marcar lateral o Hulk não vai. Jogar na posição que ele está acostumado, ele não vai. Peraí, então, vai ter dificuldades. O futebol brasileiro é diferente. Vem cá, quantos anos, maturidade... Vem cá, vou te colocar ali como centroavante. Aí o Hulk deu essa virada. Né? O que eu falo sobre a questão do Davi Luiz voltado, o próprio Diego Costa, que é o seguinte, existem movimentos que eles estão acostumados a fazer na Europa a vida inteira. Aqui no Brasil, o futebol é diferente. Ah, mas o futebol é lento. O futebol aqui no Brasil não é lento. Talvez ele não seja tão organizado taticamente por conta das necessidades que se exige na Europa, né? Mas o futebol aqui tem uma velocidade diferente. E aí, para o cara chegar da Europa e se adaptar de um dia para o outro, leva um pouquinho de tempo. Quando eu falo isso, é em questão de adaptação de movimentação, de posicionamento, de cobertura, de saber jogar, de conhecer os seus companheiros. Isso demorou. O Hulk demorou um certo tempo, porque além dos jogos, né, dos 3 ou 4 jogos que ele não conseguiu, ele teve a pré-temporada. Então, foi um tempo que ele levou para poder jogar. Se o Davi Luiz chegar hoje, ele chega e joga.
né? Eu não sei se ele vai ter esse tempo para fazer essa pré-temporada. É isso que eu falo, que em termos de qualidade, esses caras sobram. Sobram porque eles estão acostumados a jogar em alto nível. E chega aqui no Brasil, a dificuldade ela é diferente. É só a questão de readaptação ao futebol brasileiro, que eu acho que isso aí pode, não vou dizer que eles atrapalhar, que eles não serão titulares, não é isso, mas que vai levar um tempinho, e esse tempinho pode ser 15, 20 dias, uma semana, como um mês, para eles poderem entender o que realmente o treinador precisa, né? Vamos mudar o papo por aqui, ó. A gente já falou aí bastante de Davi Luiz. Vamos esperar então o segundo